Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana. E eu sou o Luiz. Nós somos os Brasileiros ao Mundo, a gente está cruzando todo o Canadá de carro, então se você não quer perder nada por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho que tem vídeo semanal. Isso aí, também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Brasileiros ao Mundo, porque lá a gente sempre posta tudo em tempo real pra vocês. No vídeo de hoje a gente tá em Kelowna, finalmente a gente chegou para esses lados de cá e a gente vai conversar hoje com a Araceli, que já mora aqui quase 3 anos, e ela vai contar tudo sobre a cidade, como foi chegar aqui, como funcionam as coisas, pra vocês que têm curiosidade sobre Kelowna. Então, Falou certo o nome, né? falou certo, Ah, muito isso bem. aí, ó. Então bora pro vídeo. Bom, primeiro, se apresente pro pessoal, fala da onde você é do Brasil, quantos anos você tem, como que foi o Plano Canadá, você sempre sonhou em vir pro Canadá, era uma coisa mais distante? Então, eu sou de Maceió, Alagoas, tenho 34 anos. Eu sempre tive muita vontade de morar fora. Não exatamente o Canadá, né? Eu tinha essa vontade de morar fora, eu queria aprender inglês, trabalhar com outras culturas. Então, sempre tive esse sonho, mas nunca tive condições financeiras, né? Então, tipo, nunca pude fazer um intercâmbio, nada. Na época da faculdade, eu lembro que tinha um programa, era Erasmus Mundus, só que eu não consegui. Era tipo um Brasil Sem Fronteiras? Era o Ciências Sem Fronteiras, Ciências Sem Fronteiras, o anterior, porque o Ciências Sem Fronteiras começou quando eu já estava terminando a faculdade, então eu já tinha completado a porcentagem de matérias que não dava mais para eu ser elegível para o programa. E aí eu me senti como se tivesse sido punida, porque eu consegui fazer o meu curso sem atrasar e um monte de gente da minha turma que atrasou conseguiu, aí foram para a Austrália, para outros países na Europa, e eu não fui para nada. E qual era o seu curso na faculdade? Era engenharia ambiental. Me formei em engenharia ambiental e depois eu fiz um mestrado em hidráulica e saneamento lá na USP de São Carlos, no interior de São Paulo. E depois comecei a trabalhar na área, trabalhava num órgão chamado FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, lá no Brasil. E aí foi quando eu comecei a conseguir ter uma condição financeira para juntar um dinheiro e em 2016 eu fiz um intercâmbio para Toronto. A ideia inicial era ir fazer um intercâmbio para a Austrália, mas aí saía bem mais barato ir para Toronto e aí fui e me apaixonei, né? Aí já o mosquitinho de morar fora me picou, eu disse, não, agora eu quero morar aqui. E foi a sua primeira viagem internacional? Eu já tinha ido para Argentina, mas assim, só na América do Sul? Na América do Sul. Foi a primeira vez que eu viajei assim para fora, para América do Norte, e aí nessa época, tinha 27 anos, aí eu fiz Toronto, aí fiz algumas cidades ali perto, Ottawa, Montreal, Quebec City, fui para Niagara Falls, depois fui para Nova York, aí voltei com aquele espírito, né, quero voltar para o Canadá, e aí foi quando eu pesquisei melhor, eu descobri que tinha um programa chamado Express Entry, e que eu posso conseguir os requerimentos para já imigrar direto do Brasil. Então eu voltei e fiquei mais ou menos aí de 2016 a 2019 só me preparando, estudando inglês, pegando o resto dos anos de experiência que precisava para ter a pontuação. E aí eu apliquei faltando um mês mais ou menos para eu atingir. Eu acho que se você tinha até 29 anos, eu não sei mais como é que tá funcionando o programa hoje, né, já, mas antigamente pelo menos, até 29 anos você ganhava a pontuação máxima para idade. Da idade. Quanto mais tempo, menos pontos você... Se você passasse de 29, por exemplo, se você tivesse feito os 30, acho que era assim, você perdia menos 5 pontos. Aí chega um determinado número da sua idade, aí é menos 10, menos 15. Vai diminuindo. Vai diminuindo. Então eu apliquei pelo Express Entry e fui chamada. Eu lembro que eu fiz a aplicação num domingo e na quarta-feira já foi o sorteio. Olha, e aí eles me convidaram, né? E quando eles mandam um convite, aí você tem que mandar todas as comprovações, né, de que você atende aqueles requerimentos. Então mandei toda a documentação. O processamento foi até rápido, então mais ou menos uns 4 ou 5 meses. Eles me deram a resposta do visto, setembro de 2019. E aí eu pensei, vou terminar de trabalhar aqui mais alguns meses para não chegar lá no inverno. Vou comprar. E compramos a passagem, era eu e meu esposo, compramos a passagem para março de 2020. Ah, porque com o Express Entry você não tem data para chegar. Eu tinha que vir, acho que a data era quando expirasse o exame médico. Que são 2 anos, o exame médico. Não lembro exatamente quanto era, mas era tipo, abril era a época que, sei lá, 18 de abril, 20 de abril era quando fechava, eu tinha que vir. E expirar a data. Expirar a data. E aí eu comprei para, sei lá, metade de março, era tipo, sei lá, 12 de março era a minha passagem. E aí o que foi que aconteceu no dia 18 de março? Foi o Covid. Foi o Covid, eu não consegui vir. E aí nisso meu visto expirou. Foi péssima, assim, até eles, porque eles tinham que renovar. Então eu já tinha vendido tudo que eu tinha no Brasil, né? A gente já tinha pedido demissão, já tinha feito altas festas de despedida. Igual a gente. Aí, ó. Não, e a despedida sem passagem, ela é a melhor, né?
Porque, tipo assim, como que você faz despedida? Não, o nosso foi pior Ela ainda. você já tinha passagem, né? Eu já tava com a passagem. Eu já tinha A passagem. gente fez a despedida sem ter visto. Você vê como a gente foi É. mais doido. Otimista, Mas né? no Tá pra- bom. No prazo normal era pra sair, mas Não, não mas a saiu. gente foi muito otimista. Não saiu. Foi um período tenso, a gente ficou uma espera assim, parecia uma espera que não ia acabar nunca, né? Foram 7 meses até eles darem a resposta da renovação. E quando eles deram foi muito rápido, foi assim, tipo, pediram um passaporte e me deram 10 dias pra enviar o passaporte e viajar. E eu morando em Maceió, tinha que mandar o serviço, né, pelo Sedex e tudo mais, e ainda tava com problema da São pandemia. Paulo, né? Ia pra São Paulo, depois tinha que voltar. Foi uma correria assim, mas enfim, deu certo. Eu Nossa. viajei, acho que foi dia 24 de setembro de 2020, eu tava aqui já Olha. no Canadá. E por que Kelowna? Tipo, você sempre teve o sonho de Kelowna? Você nem conhecia da onde surgiu Kelowna? Eu, quando pensava vir pra cá, eu já tinha uma noção de que eu precisaria estudar alguma coisa na minha área para me sentir mais confiante para aplicar para vagas na engenharia. E aí, como eu tinha essa experiência, era mais com água e esgoto, aí eu tinha visto que tinha um curso aqui, que era bem prático, chamado Water Engineering Technology, no Okanagan College. E foi através dessa pesquisa que eu descobri Kelowna. E aí eu vi que também tinha a UBC, a Universidade de British Columbia, aqui tem um campus, que tinha um mestrado profissional de engenharia. Olha, Falei, legal. então vai ser uma forma assim, eu posso tentar tanto um como o outro, que vai me dar uma qualificação boa para me deixar confiante para aplicar para vagas de trabalho na minha área. E você já tinha ouvido falar de Kelowna quando você Não. estava no Brasil, pesquisando Express Entry? Não tinha nada de Kelowna, na verdade. Eu pesquisei várias cidades no Canadá. Aham. Eu cheguei a cogitar ir para St. Catharines. Eu queria cidade pequena. Então eu pesquisei algumas cidades em Ontário. Cheguei a ver Vancouver, apesar de não ser pequena, mas porque, né, vindo de Maceió, eu tinha logo medo do clima, né? Eu falei, eu Do quero frio. ir. Eu disse, Vou fugir vou do para frio. BC, porque BC tem o melhor clima do Canadá e Uhum. tudo mais. E aí, quando eu vi que tinha Kelowna, aí eu dei uma pesquisada rápida, não tinha muita coisa, mas eu tive a oportunidade de ir para Vancouver, um pouquinho antes da gente viajar. Não curti muito, então, tipo, Descartou. descartei, então só me sobra Kelowna mesmo. Então, pensando na carreira, tipo, tem esses dois cursos, né, as duas, a universidade e o college, vamos lá. Foi mais pela área profissional. Foi mais pela área profissional. Eu não sabia se eu ia conseguir emprego aqui, mas eu sabia que tinha os cursos para eu me profissionalizar mais na minha área aqui. E aí, quando você chegou, você já foi direto pro college ou você juntou uma grana pra... Não, eu cheguei. Inicialmente eu tentei, tentei emprego sem fazer. Eu queria estudar, mas assim, mas vai que eu consegui alguma coisa e não Vai que- precisava. vai que eu O entro. não eu já tenho. É, eu não já- Então, só que como eu cheguei na pandemia, ainda estava tendo a pandemia, né? Tava muito difícil para emprego em todas as áreas. Mesmo as áreas essenciais, tipo, meu esposo chegou aí, fui trabalhar no supermercado. Eles não estavam dando 40 horas semanais. Tinha semana que davam 12 horas de trabalho para Sim. ele, tinha semana que dava 30 horas. Então tava difícil para trabalho. Então eu comecei como assistente, como chama, recepcionista e no marketing ajudando numa clínica estética. E aí depois eu apliquei porque já tinha, como eu cheguei em setembro e o ano começa em setembro, não dava tempo de eu começar no ano exato, né? Então eu pensei para o próximo ano. Então eu comecei trabalhando aí nessa clínica e em maio, mais ou menos, eu apliquei e decidi aplicar para a universidade. No fim das contas, quando eu pesei, eu falei, acho que vai ter um peso maior para mim, a universidade, e apliquei, aí entrei no programa mestrado em engenharia civil na Universidade de British Columbia. E como eu tinha já o PR, aí eu apliquei e paguei como estudante doméstica. Mas aí você saiu totalmente da sua área. Totalmente não, mas você era da ambiental e foi pra civil. É porque assim, o programa é engenharia civil, mas ele tem algumas matérias, você acaba escolhendo, tem algumas matérias que são obrigatórias e algumas matérias você tem escolha. Então tinha algumas coisas, tipo eu peguei disciplina com parte de sustentabilidade, peguei uma disciplina de engenharia e sociedade, eu peguei algumas disciplinas diferentes e no final das contas, a universidade não era nem o curso em si, sabe? Mas pela possibilidade de você fazer networking, participar de muitos eventos, assim, e o co-op, que foi pra mim eu considerei como essencial, era o que me chamava mais atenção. Então eu não tava muito, porque é civil, não fez muita diferença pra mim. Aí, como eu tava falando, eu tava pagando como estudante doméstico, né? Então eu não sei exatamente quanto é o curso para estudante internacional, então eu vou chutar aqui alguns números. Então vamos dizer que seja 20 mil o total, 25 mil. Eu paguei 8 mil. Normalmente é um terço. Algumas regiões do Canadá a gente viu que é até um quarto. Mas assim, quem tiver interesse pode entrar no site da universidade que tem a informação certinho do valor do curso. Mas enfim, eu pude aplicar para um student loan pela província e aí eles me emprestaram, sei lá, uns 16 mil dólares que eu posso pagar ao longo de 5 anos e a parcela é bem baratinha, tipo eu pago 145 Olha que dólares bacana. por mês e você só começa a pagar 6 meses depois que você acaba as matérias do curso. Olha que legal. E isso eu consegui, né, porque eu já sou PR. E os 16
16 mil dólares foi para quanto tempo de curso? Foi um ano, meu curso foi de um ano. Um ano. É tipo uma bolsa, né, que o governo... É tipo um empréstimo estudantil Isso. Tipo que o governo faz. O FIES. FIES. É tipo um FIES, eles financiam os estudantes e depois que você se forma, depois desse período, que você vai pagando o financiamento que o governo deu. Putz, mas então seria bem caro, né? Se fosse estudante internacional, porque se foi 12 mil um ano, possivelmente que era seria bem... um Não, mestrado. eles me emprestaram 16, mas eu paguei 8, pagava 8 no Ah, total. tá. Eu É achei porque que eles 16 era o valor total do Não, college. eles consideram que você vai ter custo com livro, sei lá. Nossa, muito bom. Tem algumas coisas. E aí, no meio disso, eu enviei o meu tax return do ano anterior e tudo mais. E aí, eles fizeram uma análise que dizia que eu precisava, vamos supor, 48 mil dólares era o que eu precisava para o ano. E aí, eles me emprestaram 16 e ficou faltando um valor X. Aí, depois, eu vi que tava tendo umas bolsas da faculdade, né? E geralmente era tipo 300, 500 dólares. Aí, eu imaginei que ia ser a mesma coisa. Eu falei, eu vou aplicar por aplicar. Vai que. Aí, acho que foram umas 2 semanas depois, chegou um e-mail pra mim. Eles dizendo que eu tinha conseguido a bolsa. Quando eu abri o e-mail, nossa, eu chorei tanto. Eles me deram, não foi emprestado, isso aí foi dado. 30 mil dólares. Nossa! Foi exatamente, acho que foi um pouquinho mais de 30 mil dólares. Foi exatamente o valor que faltava do cálculo que eles tinham feito, que eu precisava do ano. Era o valor que faltava. E tipo, eu não sabia, nunca vi ninguém falando disso em lugar nenhum. Nunca vi. Mas aí você recebeu o dinheiro? Eu recebi assim, o que é que eles faziam? Eles mandavam por termo, eles mandavam direto para a faculdade o valor da tuition, e aí o que sobrava da tuition, eles mandavam para minha conta. Eu paguei a tuition com esse valor, e o empréstimo, como os juros é muito baixo, eu preferi ficar pagando, tipo, eu usei o dinheiro e estou pagando mensalmente os 145 dólares. Mas assim, o que eu achei muito legal é que apesar da faculdade ser paga, pública, mas é paga, se você não tem condições financeiras, assim, né, porque eu cheguei com tax return, com dinheiro do Brasil convertido, eu caía naquele range do low income, você consegue estudar mesmo assim. Mas isso só para residente permanente? Só para residente permanente. Então fica aí que é só para residente permanente. E aí depois você fez todo esse curso para se realocar na sua área. Como que foi? Você conseguiu? Onde você tá hoje aqui em Kelowna? Olha, foi muito melhor do que eu esperava, para falar a verdade, porque você chega assim com PR, é muito bom, porque você não tem aquela preocupação de tipo, meu visto vai acabar, tenho que voltar e tal. Mas todas as outras preocupações são iguais, assim, de você procurar emprego, de você fazer networking. E por mais que eu tivesse anos de experiência, já tivesse um mestrado, meu inglês fosse bom, eu não conhecia gente na área, eu não tinha, né? A experiência canadense. Não tinha experiência né? canadense. Quer queira, quer não, isso conta. E aí eu comecei, através dos eventos da faculdade, fui fazendo networking, fazia muito o que eles chamam de informational interview. Eu saía conectando com as pessoas no LinkedIn, me apresentava, pedia para conversar e tudo mais. E numa dessas, assim, a universidade postava as vagas que tinham disponíveis, né? E aí eu vi que tinha algumas vagas para o governo, e aí que só quem era PR ou cidadão poderia aplicar. E eu pensei, essa aqui vai ser mais fácil para mim. Primeiro porque eu já tenho experiência no governo do Brasil, e também porque eu acho que vai ser a concorrência bem menor, porque eu não vou estar concorrendo com os estudantes internacionais. Então eu apliquei para algumas vagas para um órgão chamado Environment Climate Change Canada, e eu fui chamada para as entrevistas. Aí o lugar que eu estou trabalhando hoje é justamente esse órgão do governo chamado Environment Climate Change Canada. Eu comecei através desse estágio, e eu dei muita sorte que surgiu uma vaga no meio do caminho, uma vaga permanente, mas que você só poderia aplicar se você já estivesse trabalhando no governo. Tipo, ela não era uma vaga aberta para todo mundo. Então eu concorri para uma vaga interna. Como eu já conhecia o time e tudo mais, eu acabei indo muito bem na entrevista. E aí hoje eu faço parte, assim, eu sou funcionária indeterminada, né? Trabalho no governo federal, nesse órgão, Environment Climate Change Canada. Que bacana. E aqui um exemplo também para você não desistir, né? Então, se você tem um sonho ou quer voltar para sua área, ou quer entrar numa área, é possível você fazer isso, desde que você corra atrás, desde que você se dedique e faça o caminho certo. Então, ela conseguiu chegar graças ao esforço, né? Porque não foi fácil também. Nossa, não. Eu entrei, foi um ano só o meu mestrado, mas eu senti que eu envelheci uns 10 anos nesse um ano. Foi muito, nossa, foi muito difícil. Era mestrado profissional, mas eles pediam muito pra gente escrever artigo, né? E, nossa, eu não estava acostumada, eu já estava trabalhando um certo tempo no Brasil para eu voltar a esse ritmo de estudos. Não consegui trabalhar, então meu esposo estava trabalhando 17 horas por dia para cobrir os nossos custos de vida, né? Pegou muitos dias que ele trabalhou 17 horas, 12 horas. Nossa. Né? Mas, assim, valeu muito a pena, porque foi um ano sofrido. Mas o resultado, tipo, eu tô trabalhando no governo federal, assim. Não tem preço. No Canadá. No Canadá, assim, numa área muito legal, assim, de mitigação de mudanças climáticas, né? E aí eu me apaixono cada vez mais pelo Canadá, quando eu vejo como que o país lida, né? As políticas públicas
públicas voltadas para o cuidado do meio ambiente, né? Responsabilidades com as mudanças climáticas, né? Todos os acordos que foram feitos e tudo que eles vão, assim, sempre além, né? Tipo, estabeleci que vamos cortar X de emissão, aí no outro ano não, agora vai ser X mais 2. Então a gente está sempre indo além, então eu acho muito, muito bom poder fazer parte disso, me sinto bem feliz. A gente descobriu esses dias, né, que tem até você pode falar melhor, que diz que tem um projeto que até 2035 não vai ter mais produção de carros a combustão, como que fala combustão? De gasolina. Vai ser tudo 100% elétrico, enfim. Não sei se é verdade. Mas o Canadá assinou um acordo, eles querem transformar todos os carros em elétricos. Tem muitas medidas, porque assim, o Canadá, ele é um dos signatários do Acordo de Paris. Então a gente tem um compromisso de até 2030 reduzir as emissões, comparando com o ano de 2005, reduzir entre 40% e 45%. Então tem várias, a questão dos carros elétricos é uma das políticas, mas tem várias outras que estão combinando, né, para diminuir a emissão de gás. Fica na cabeça release, mas é a emissão dos gases de efeito estufa. Bom, e agora vamos falar de Kelowna. O que você achou quando você chegou em Kelowna? Como é Kelowna? O que tem para fazer aqui? Fala um pouquinho sobre essa parte da cidade. Eu vim com as minhas expectativas bem reduzidas, bem baixas. Então, quando eu cheguei aqui, foi tudo muito melhor do que eu esperava. Então, acho que justamente porque eu não coloquei, como eu não conhecia nada, não tinha muita coisa falando sobre a cidade, aí quando eu cheguei, eu olhei essa paisagem. E assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de estar em contato com a natureza. Então, o fato de morar tão perto das montanhas, do lago, né, tem fazendas, isso me ajudou muito na minha adaptação, porque mesmo que quando você chega assim com pouco dinheiro e tudo mais, a maioria das coisas que você faz é de graça, então eu consegui, assim, minha saúde mental agradeceu bastante. Muitas vezes assim, eu tava triste por algum motivo, aí eu saía para dar uma caminhada, só de você olhar assim a paisagem, isso me acalmava bastante, me dava um ânimo. E assim, hoje eu amo Kelowna, sou Kelowna lover de carteirinha, né? Eu tô com a minha bike, aí saio fazendo com a minha bike, vou de vinícola em vinícola, chamo a galera para fazer hiking, tem muita coisa. Agora no verão a gente curte bastante o lago e sempre eu sinto como se eu estivesse de férias. Tem tanta coisa para fazer, tantos lugares para você conhecer, que mesmo nesses 2 anos e meio, que eu tô aqui, quase 3 anos, sempre tem alguma coisa nova que eu tô descobrindo. Mas a grande maioria é outside, né? Então pra galera que curte, é bom. Sim, é mais assim, se você é uma pessoa que curte, eu gosto muito de shopping, umas atividades culturais muito específicas e tal, você não vai ter muita coisa aqui. A gente tem um centro, o Rotary Center for the Arts, que tem algumas atividades culturais, então tipo no Natal tem aquela peça lá do Nutcracker, de balé, aí tem algumas apresentações, agora no verão tem muita apresentação musical ao vivo, de graça, nos parques, né, e tudo mais, mas nunca participei tipo de uma peça, eu sei que tem algumas peças, tem algumas coisas, nunca participei também, é um pouquinho mais caro, né, por exemplo, você vai para uma apresentação da orquestra, tem a Orquestra Sinfônica aqui do Okanagan, é uns $70 a entrada. Então, para mim, no começo, eu não conseguia pagar, então não aproveitei muito disso, aproveitei mais as coisas que eram gratuitas. E como que é o clima de Kelowna? Assim, neva demais? Faz frio demais? Como que é essa parte? A gente percebeu que aqui, você até comentou que chove menos que Vancouver, né? Estatisticamente falando, né, chove cerca de 10 vezes menos do que Vancouver. Bastante. E você vê até pela vegetação, né? Você chega em Vancouver, é uma vegetação mais densa, um verde mais escuro, você vê aquelas árvores mais, assim, é mais diferente. Aí aqui você vê uma coisa, ela é mais seca, você consegue ver, assim, que a vegetação é bem diferente. E a gente tem as 4 estações bem definidas. Eu confesso que eu não esperava que o inverno, assim, a gente tem umas 2 semanas de inverno que fazem menos 18, menos 25, que pra quem vem com aquela visão de tipo, vou pra BC, não vou passar frio, acaba se decepcionando porque a gente tem. Sim. Mas ao mesmo tempo, não me incomoda, olha, eu sou de Maceió, mas não me incomoda, eu coloco, tipo, visto a roupa certa, saio pra fazer hiking. Teve um ano aí que fez, acho que foi menos 25, com sensação de menos 32, eu tava fazendo hiking. Meu Deus. Tem fotos, sabe, o cílio, tudo congelado, e a gente lá, todo mundo feliz fazendo hiking. Então depende muito, assim, de você aceitar as estações e descobrir coisas que você gosta de fazer, e aí você não sente tanto. Eu gosto de fazer tudo no outono, as fazendas, como tem muita fazenda aqui pertinho, né? Muita mesmo, a gente viu. Aí a gente vai colher abóbora, vai com as crianças, eu fico tirando onda, né?
né? Que eu roubo o filho dos outros e a gente vai passear, fazer as coisas de criança, aí eu aproveito. A gente vai sem filho mesmo. a gente se faz de criança e vai mesmo. A gente adora as fazendinhas, sério. A gente vai todo ano. Mas é muito legal ir com as crianças porque elas ficam tão felizes. A emoção é diferente. A emoção é diferente. Eu tenho um casal aqui de brasileiros que eles são meus vizinhos e tem 2 filhos pequenos que eu adotei. Eles me chamam de Tia Araceli. Tudo que eu faço, eu carrego eles juntos. Olha lá. E é muito legal. O Natal é muito legal. Aqui também tem muito evento, muita coisa. E a gente eu sinto muito o senso de comunidade. Por exemplo, eu tenho uma pessoa de uma fazendinha que eu vou especificamente para comprar os ovos e as frutinhas. Você cria essa amizade, né? Eu acho que foi o que a gente falou, assim, que eu e o Luiz, a gente sentiu que aqui é uma cidade mais de interior mesmo. É mais pequenininha, assim, tem bastante produtor local, tem bastante essa amizade, esse contato mesmo de, igual você falou, eu vou comprar ovo da senhorinha da Fazenda X porque eu gosto da senhorinha. Então tem muito isso aqui, né? Porém, ao mesmo tempo, não deixa de ter uma estrutura de uma cidade grande. Então tem prédios, a gente tá do lado de prédios aqui gigantescos que não tem nem onde a gente morava lá em New Brunswick. Então tem estrutura, tem banco, restaurantes, waterfront aqui que a gente passou, vários restaurantes chiques, coisas novas. Tem ali a parte do iate, né? O Yacht Club também. Tem Costco. Tem Costco! Tem Dollarama. Tem shopping. Inclusive a Araceli falou pra mim assim, você que gosta de shopping não deve ter gostado do shopping daqui. Eu falei, o quê? O shopping daqui é enorme perto do shopping que a gente tinha em Moncton. É verdade. É grande, tem bastante coisa aqui. A gente gostou da cidade, assim, é bem pequenininha, mas ar de cidade pequena, mas é uma cidade grande, né? Tem 200 e poucos mil habitantes. Estatisticamente eles falam que tem uns 133, mas tem mais, porque tem muita gente que tá chegando e eles esperam que cresça uns 40, 50 mil mais pessoas até 2040. Então tá crescendo bastante. E sobre a saúde pública daqui, como que funciona a saúde aqui? É boa? Tem fila igual tem nos outros lugares? Médico de família, enfim, como que funciona essa parte? A minha experiência, quando eu cheguei, eu consegui médico de família muito fácil, mas eu já sei que agora o pessoal tá tendo muita dificuldade para conseguir. Idade crescendo. Então, quando eu cheguei, o que foi que eu fiz? Eu vi num grupo de Facebook alguém falando que tinha, médico fulano de tal tá aceitando paciente. No mesmo dia eu liguei e consegui, então foi muito fácil para mim. Então a minha experiência foi essa, mas eu sei, né, que não tá sendo mais a realidade. Eu precisei fazer ano passado uma cirurgia de última hora. Eu achava que eu tava com intolerância à lactose, e aí fiquei 3 dias sentindo dor. Quando eu fui no Walk Clinic, eu descobri que poderia ser apendicite. Meu Deus! Aí eles me mandaram na emergência brigaram comigo primeiro, né? Por que eu esperei tanto? E eu, porque eu não sabia. Mulher, mas a dor era diferente, não era? Mas eu não... mulher, aguenta a dor. Aqui, a lactose é no estômago. Apêndice é aqui embaixo. Tô com intolerância à lactose, uma dor aqui embaixo. Porra! Mas eu achei, isso aqui é besteira. Eu fiquei 3 dias. Quando eu vi que passou 3 dias e não passou a dor... Eu tinha estourado o negócio. Não, nem fala. Aí quando ele falou isso, eu tava sozinha, porque eu fui dirigindo de boa, achando que não era nada. Aí bateu o desespero, aí, né, eu não consegui me conter, porque eu falei, pode ser que eu tenha algum problema e a culpa é minha, porque demorei muito. Que era intolerância. Mas aí no mesmo dia fui pro hospital e aí foi feita a cirurgia, e aí o atendimento foi super rápido. Não gostei muito do pós, porque eu tinha até uma corrida 2 semanas depois, eu perguntei, eu tenho uma corrida, eu pedi algumas informações, né, e ele me falou como se eu não tivesse feito nada, tipo, você pode ir caminhando, não corra, vá caminhando. Nossa. No mesmo dia eles me deram alta, mas eles não deram nenhuma instrução assim, do tipo... Esportes daqui tanto tempo, corrida tanto tempo. Não, eles falaram de uma forma como se eu tivesse feito nada, extraído um dente. Nossa. Então eu não sabia. E aí no mesmo como que dia... foi o corte? Porque falam que eles são meio carniceiro, assim, né? De não fazer cortinho bonito e tal. Como é que foi? Não, foi super, sabe, o procedimento é aquele que eles fazem 3 cortezinhos e aí enfia uma câmera, não sei, e aí fez tudo. Aí tipo, injeta um ar dentro pra poder espalhar os órgãos e tal, e ele fazia... Foi bem tranquilo. Hoje eu só tenho 3 cortezinhos assim, bem pequenos. Acho que é laparoscopia que fala, né? Não lembro o nome. Deixa aqui embaixo que eu não lembro o nome, mas é alguma coisa assim, que é por vídeo. Eu sei que eu só lembro dele colocando o gás e eu acordando depois. Mas vamos lá, vamos falar sobre o custo de vida. A gente sabe que BC no geral é caro. Como que é aqui a questão de aluguel, de custo de vida no geral? Quando eu cheguei, eu gastava bem menos de aluguel, né? Eu cheguei, morei num ground level basement, então pagava tipo 1.200, já estava incluso. Isso foi em 2020, já estava incluso a energia. Um quarto? Era um quarto. Depois eu mudei para um apartamento de 2 quartos e um banheiro.
no bairro de Rutland, que é considerado assim um bairro um pouco mais popular, vamos dizer assim, que é mais perto da universidade. Aí eu tava pagando 1.575. Só que aí esse mesmo apartamento depois eu mudei e o mesmo apartamento de 1.575 ele foi alugado por 1.750. Nossa. Aí hoje eu moro num apartamento 2 quartos e 2 banheiros, eu pago 2.200, mas é um bairro bem mais legal, assim, bem pertinho da praia. Eu tenho um serviço também que auxilia brasileiros não só, né, latinos em geral, a encontrar imóveis, então os preços eu sempre estou por dentro, então varia muito do tipo de imóvel e do bairro, mas eu vou dizer assim, uma townhouse hoje, junho, a gente encontra townhouse de 3 quartos e 2 banheiros, seriam entre 2.600 a 3.200. E tem também a época do ano, né? Aqui a cidade ela varia muito, né? No verão, vem muita gente de fora. Então, a alta temporada, os preços são mais altos. Você vem assim em janeiro, você vem em dezembro, tem chance de conseguir um preço um pouquinho melhor, mas também a oferta é menor. E para finalizar aqui nossa conversa sobre Kelowna, a gente queria saber como que é o transporte aqui. Tem só ônibus, tem táxi, tem o que aqui para ser utilizado? Tem o sistema público, né, o ônibus. Agora, recentemente, começou a operar o Uber aqui, que antes não tinha. Antes era só o táxi, né, o Kelowna Cabs. E aí o táxi, nossa, caríssimo. Eu não sei se só aqui ou... Não, é geral. É geral, o táxi caro. Eu espero que agora com o Uber dê uma barateada boa. Tô pensando aqui outro transporte. Tinha um outro que não era Uber e também não era Lyft. É U-Ride. Tá, eu acho que já ouvi falar. E aí tem o patinete elétrico. Tem bicicleta que aluga também, né? E acho que é isso, né? Porque não tem metrô. O ônibus não tem metrô. É porque tem pouca gente, assim. Não tem... Pra você colocar um metrô, você precisaria ter muito mais... Daí não vale a pena. Mas o ônibus funciona? Porque em Moncton não funciona direito. Os horários era... O que acontece? Tem uns ônibus que a gente chama de ônibus de linha frequente, que eles passam a cada 15 minutos. Tem uns outros ônibus, vamos dizer assim, ônibus local, que é a cada 30 minutos. E tem ônibus que demoram um pouquinho mais. O pessoal que vem diz, não quero comprar carro. Eu sempre falo, olha, então escolha morar numa região que passa o ônibus de linha frequente. Porque aí mesmo que atrase, tipo, era para passar a cada 15 minutos. Mas no máximo atrasou vai passar a cada 30. Mas assim, a sua qualidade de vida vai ser melhor se você tiver um carro. Sem sombra de dúvida. Não só por causa de pegar o ônibus para ir trabalhar, mas se você quer fazer um passeio, um hiking, alguma coisa que o ônibus não te leva, ou dependendo do bairro que você morar, você vai precisar pegar 2 ônibus e os ônibus meio que não conversam entre si, os horários, né? Quando eu cheguei, eu morei num bairro chamado Glenmore, e aí eu precisava ir para um outro lugar e eu tinha que ir até o shopping, aí do shopping pegar um outro ônibus, e às vezes eu demorava mais tempo ali esperando no shopping para pegar o segundo ônibus do que o caminho, muitas vezes. A gente sempre fala que tem 2 vidas, a vida antes do carro e a vida depois do carro, que a vida muda completamente, a liberdade, você pode ir pra lá e pra cá. E igual você falou, às vezes um trajeto que é muito rápido de ônibus acaba demorando muito, né? Mas assim, eu tem uma amiga aqui que ela só tem bicicleta. Nossa. E ela faz tudo de bicicleta. E eu, assim, também faço tudo de bicicleta. Fica ruim pra ir no supermercado, fazer compra, né? Pra carregar. Mas assim, eu acho que a cidade é muito propícia pra você andar de bicicleta. Tem muitas ciclovias. E como o clima é bom, assim, dá pra andar praticamente o ano inteiro. Só quando tá nevando mesmo, é que eu não ando de bike. Mas no geral sempre tô andando de bike. E se você fosse dar um conselho pro pessoal que tá pensando aí, pesquisando cidades, Canadá, você acha que Kelowna poderia estar ali no cantinho pro pessoal pesquisar ou até mesmo pensar nessa cidade para morar? Eu acho que sim, principalmente porque tá crescendo bastante, tem muita vaga de emprego, muita coisa, assim, tá crescendo muito, e eu vejo que tem muitos lugares, inclusive, que estão fechando, ou fecha mais cedo, porque não tem gente para trabalhar. Geralmente são vagas, assim, entry level, mas eu também tô vendo muitos brasileiros conseguindo vir para cá já com job offer direto do Brasil. Então, eu tenho exemplo de pessoa que era especialista em parkour, que conseguiu uma vaga aqui, especialista em ginástica olímpica, veterinário, acho que pelo menos uns 2 ou 3 que vieram, né, trabalhar como assistente de veterinária. Muita gente da parte de turismo. Tem muita gente mudando de outras províncias também para cá. Aqui tem um programa provincial, né, que você tava falando. É meio que o nosso, assim, de Moncton. Tipo o programa do Atlântico. É a mesma coisa. Você consegue uma job offer e vem pra cá. Prova o inglês, o financeiro, daí você faz o... Eu não entendo de todos os programas de imigração, mas muita gente fala que é muito mais facilitado o BC em relação a programa, porque tem muitos programas diferentes. Então, por exemplo, o curso que eu fiz da UBC era um mestrado em engenharia. Todos os meus colegas que terminaram não precisavam de vaga de emprego, nada. Só terminou o curso, já poderia aplicar para o PR diretamente. Então, tem muitos tipos de programa. Ou você consegue o BC PNP pelo emprego, ou
pode ser algum programa específico de mestrado ou doutorado em áreas específicas. Tem muita coisa assim, tem vários programas, várias coisas. E aí eu não fecharia os olhos, né, para essa região. Tem muito emprego, muita coisa. E tá crescendo. E tá crescendo. Então, e quem gosta de atividade outdoor, considera aí Quelona. É, vai do seu perfil, né? Se você gosta, tem muita coisa para fazer aqui. As vinícolas são lindas ali. O caminho do vinho que a gente fala é maravilhoso. Então tem bastante coisa para fazer outside. É isso aí. Eu acho que para finalizar, um conselho. Se você fosse dar um conselho para a pessoa que tá aplicando o visto, ou tá na fase pré, ou tá para chegar, qual conselho você poderia dar para uma pessoa? Olha, cuide bem da sua saúde mental. Se você tiver assim, tô fazendo terapia e tudo mais, eu disse que nem deixe, continue. Porque aqui você vai enfrentar muitos desafios, muitas coisas, e que se você não estiver bem emocionalmente, isso vai dificultar muito mais, Com né? certeza. Então, assim, você estando bem, você consegue enfrentar todos os desafios que vão aparecer, mas você tem que principalmente pensar em você mesmo e planejar, assim, no seu tempo, mesmo que, tenho muitas horas de trabalho para fazer e tudo mais, tira um tempinho para você se cuidar, né? Uma horinha por dia ou por semana que seja, para fazer alguma coisa que você gosta, para você visualizar assim, o meu objetivo é esse, eu tô fazendo isso por causa disso, e o resultado virá. E também para você não se sacrificar demais, sabe? Tipo, a gente vê que tem muita gente que não tira esse tempo que a Araceli falou, e aí fica muito surtado, assim, de eu preciso terminar o college, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar o college, nananana, e acaba não aproveitando também essa fase, porque tem que aproveitar, né? É uma fase muito difícil, mas que a gente aprende muita coisa, que a gente evolui em muita coisa, então aprendam também a aproveitar todas as fases. Eu sempre falo pra galera do Brasil não se estressar como eu me estressei, mas acaba que a gente se estressa, né? Não tem como. É aquele conselho que não dá pra... Mas eu me arrependo de não ter aproveitado mais o processo pré-Canadá, assim. Eu acho que eu me precipitei demais e não vivi aquela fase. Então vivam cada fase como se fosse cada uma, porque depois vai fazer falta, de verdade faz falta. Bom, e no vídeo de hoje foi isso. Quero agradecer a Araceli por disponibilizar um tempinho da vida dela pra conversar com a gente também. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade aqui de contar um pouquinho da minha história, falar dessa cidade linda que eu amo. Foi um prazer também, a galera vai poder conhecer um pouquinho de Quelona, que é pouco falado ainda, né? Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu comentário, deixa uma mensagem pra Araceli, que ela vai adorar ler tudo aqui. E a gente espera no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo por aqui. É isso aí, também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @brasileiros ao mundo, porque a gente sempre posta tudo em tempo real pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.